Se nós deixamos rastros pelo caminho, eu acredito que sim. Se nós formos pensar do ponto de vista de não terminarmos as coisas que nós começamos, por exemplo, eu diria que, em primeiro lugar, esses rastros, ou seja, essas coisas que nós vamos largando, né, pelo caminho, ela pode estar diretamente relacionada com uma falta de amor próprio. Afinal de contas, em algum momento nós tínhamos aí uma ideia, né, de iniciarmos um projeto que pudesse nos trazer algum benefício, porém, na medida em que nós vamos observando algumas dificuldades e os obstáculos eles começam a se intensificar, então aí vai nos faltando, né, um vigor maior, uma força de vontade, a perseverança, né, que é tão importante exatamente naquele momento ali crucial. Nós por vezes perdemos, né, essa perseverança, e com isso esses obstáculos eles acabam sendo vistos por nós como insuperáveis, e assim nós vamos perdendo o foco, né, e desistindo daquilo que inicialmente nós tínhamos colocado como algo importante para a nossa vida. Em segundo lugar, talvez uma falta, né, de compromisso mesmo ou de responsabilidade, dependendo do autoconhecimento que nós tenhamos, dependendo da maturidade psicológica, né? E isso, se nós avaliarmos do ponto de vista também daquela força interior, né? Que às vezes a gente começa com aquela vontade, com aquele desejo, com aquela garra, mas, como disse, né, falta às vezes essa força interior, né? Ou seja, nós vamos nos afastando dessa busca na medida em que nós descobrimos que essa conquista vai depender de muito sacrifício e renúncia. E é claro que existem aí uma série de outras coisas que efetivamente contribuem, né, para a nossa desistência diante de um objetivo. Mas na medida em que nós não vamos avaliando essas ocorrências, nós vamos deixando esses rastros pelo caminho. E alguns certamente pode arranhar sim a nossa imagem, ou fazer com que a gente perca a credibilidade. E é nisso que nós temos que prestar atenção. Até porque através dessa conduta nós vamos fechando aí portas importantes. Eu sempre costumo dizer que de todos os lugares que a gente passa, a gente tem que deixar uma porta aberta, né? Se a gente não pode ter receio, constrangimento ou vergonha de voltar em algum lugar por conta de uma má conduta nossa. Então isso é que muitas vezes vai fechando a porta. E nós, por vezes, nos afastamos, né, também de algumas pessoas, exatamente porque não tivemos aí uma conduta adequada. E isso pode, por vezes, criar, né, alguns constrangimentos. E assim nós vamos deixando rastros que nem sempre a gente consegue voltar para limpar. É mais comum do que a gente imagina a gente começar alguma coisa e não terminar, né? Basta que para isso a gente entenda que existe alguma coisa mais importante naquele momento em que nós tenhamos assumido aí um compromisso, seja para conosco ou com alguém, né? Isso é uma forma de deixar um tipo de rastro que serve para fazer com que as pessoas acabem desacreditando da nossa palavra. Então, às vezes, esse tipo de conduta certamente pode representar uma fuga psicológica inconsciente de nós mesmos, né? No sentido de enfrentarmos algo que irá nos convidar a algum tipo de mudança, né? E como nós sabemos, né, que de certa forma nós teremos que sair da zona de conforto, então a gente acaba optando por desconsiderar a nossa palavra e deixar as pessoas esperando, né? Então isso é muito importante a gente observar, porque tudo aquilo que a gente combina, né, com alguém através da nossa palavra, a gente tem que procurar cumprir. Agora é claro que quando nós
colocamos alguma outra coisa por puro egoísmo, né, à frente da nossa palavra, então a gente vai deixando um rastro aí. A gente combina as coisas com as pessoas e a gente acaba não fazendo. Ou diz uma coisa de manhã e à tarde a gente faz outra. Ou se mostra alguém de uma determinada postura e aí depois a gente acaba agindo de uma forma diferente. Então, equacionar tudo isso também não é uma coisa tão simples, porque isso exige, como disse, um autoconhecimento, exige um controle muito grande das nossas emoções, exatamente para que a gente não misture as coisas, né? E aí não se perca nesse caminho. E quando esse tipo de situação, principalmente aquelas que exigem ali um enfrentamento maior, né? No sentido da gente conter ali algum instinto, alguma coisa mais difícil, né, da gente conter em nós, então a gente vai ali negociando, né, com as circunstâncias, e esse tipo de negociação acaba muitas vezes levando à corrupção. Então, esse tipo de corrupção que eu estou me referindo aqui é quando a gente, por uma conveniência, por exemplo, acaba negligenciando a própria palavra. E para isso, o nosso inconsciente, ele busca uma série de desculpas e até cria, né, por incrível que pareça, situações de riscos para impedir a nossa movimentação. Então, por exemplo, uma queda, né, que exatamente no momento em que nós estávamos nos preparando para seguir para um compromisso, ao qual nós estávamos ali internamente resistindo, acontece um acidente, né, no sentido de termos como conscientemente justificar essa nossa falta. Um exemplo assim prático, né? Você tem que ir ao médico para fazer o exame na qual você está com medo, está com uma suspeita de câncer. E no dia que você marcou ali a consulta, né, vai chegando ali os momentos derradeiros, né, de você se dirigir ao médico, e naquele instante você sofre uma queda ali na escada da sua casa ou mesmo na calçada. Então isso é uma forma inconsciente que o nosso cérebro encontrou, né, por um desejo inconsciente para que nós evitássemos seguir com aquele caminho que naquele momento nós tínhamos decidido como importante. Então isso aí a gente pode, em outras palavras, chamar de autossabotagem, o que é mais comum do que a gente imagina. Só que quando nós percebemos essa desistência, internamente, psicologicamente, nos cria um constrangimento, né? E para isso a gente precisa ali arrumar uma desculpa. Quando essa desculpa ela não encontra guarida externamente, né, de forma que nós pudéssemos justificar isso, sem que estivéssemos criando ali uma contenda com alguém do nosso lado, então, no momento em que eu torço o meu pé, por exemplo, né, torci o pé, machuquei o tornozelo, então nós podemos atribuir a isso uma questão de um incidente, né? Ou seja, alguma coisa que de alguma forma nós poderíamos ter evitado, sim. Porém, o medo, né, desse enfrentamento ou de uma possível descoberta faz com que a gente crie esses mecanismos psicológicos que impedem, né, por vezes até a nossa felicidade. Só que nós não percebemos isso na medida em que a gente não se estuda. E aí a gente passa uma vida, né, às vezes se escondendo da gente mesmo. Então, algumas necessidades de mudanças que nem sempre a gente está preparado, né? Como disse, sair de uma zona de conforto que nos incomoda muito, nós preferimos postergar, né, algumas resoluções aí para a nossa vida, né? E com isso fica a pergunta, né, até que ponto que nós somos capazes de prejudicar a nossa imagem
ou ofender a nossa moral por conta de uma conveniência, né? Ou de uma fraqueza emocional ou psicológica, como disse? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque cada pessoa tem uma forma de pensar, né? E de agir, muitas vezes baseado nas suas experiências de vida, né? E na sua própria razão, né? Mas, via de regra, nós acabamos aí nos sabotando, né? Perante as nossas promessas e por conta de ainda não termos coragem de enfrentar essas nossas sombras aí, né? Que vez ou outra chegam para nos assombrar, né? Então isso justifica as pessoas passarem, às vezes, uma vida agindo de forma padronizada, né? E sem, né, se preocuparem também com a repercussão, né, que a falta de compromisso junto à própria palavra pudesse estar ali representando, né? Antigamente a palavra significava tudo, né? Então era como um código de honra, né? Mas hoje o que a gente vê são as pessoas, como disse, falando uma coisa pela manhã, né, e fazendo outra à tarde. Ou o que é pior, né, usando de artifícios escusos para encobrir a falta de coragem para superar as próprias limitações, né, que muitas vezes são as causas aí, né, dos sofrimentos humanos. Existem algumas situações, né, muito curiosas. A pessoa, quando está prestes a se curar de alguma doença, né, e que ela está ali por algum tempo passando com um psicólogo, um terapeuta, ou mesmo um médico, né, no momento em que ela percebe que ela vai se libertar daquela doença, o que ela faz? Ela abandona o tratamento. Então, esse abandono é por conta, muitas vezes, da pessoa ainda não estar preparada para a cura. Ela ainda precisa, né, daquela situação de fragilidade para que, de certa forma, ela possa chamar aí a atenção de alguém. E isso é uma coisa muito triste, né, da gente ver, porque às vezes a pessoa passa uma vida, né, com esse tipo de sentimento, né? Então existem alguns sentimentos em nós que ainda falam muito forte, né? E de certa forma eles nos obrigam, né, a nos comportarmos até feito crianças mesmo, né? Ocorre que somos adultos, né, e nós vamos ter que responder como adultos, mas quando isso acontece, nós somos constrangidos aí, né? E frente a esse constrangimento, a opção que temos, né, ou que nos resta, é nos escondermos. E aí, como disse, a gente vai criando alguns mecanismos para se afastar de alguma coisa que pudesse nos libertar aí de nós mesmos, né? Sabe aquela criança que faz uma coisa errada e ela se esconde para não ser descoberta, né? Ou acusa um coleguinha para se safar do castigo? Então, a questão, como disse, é que nós não somos mais crianças, embora algumas pessoas insistem em agir infantilmente sem prever essas consequências. Então a gente tem que buscar, né, desenvolver aí um olhar mais criterioso a nosso próprio respeito, exatamente para que nós não tenhamos que entregar as nossas vidas, né, às outras pessoas, porque sempre vai ter alguém disposto a comandar a nossa vida, se é que nós não estamos na disposição de fazer isso. Então esse tipo de fragilidade psicológica que a gente às vezes encontra, né, nada mais é do que um atraso para a própria vida. E aquelas pessoas que nos aproximam, né, através dessa fragilidade, certamente no dia que você perceber que você abandonou essa doença ou abandonou um problema mais sério que talvez você não conseguisse ali resolver, aquela pessoa que estava próximo ali, toda solícita com você, muito provavelmente ela vai te abandonar, porque o que fazia com que ela se ligasse a você era exatamente a sua fragilidade.
Então vejamos, a felicidade, né, da liberdade, ela tem um preço. Mas se nós não estamos preparados psicologicamente para comandar a própria vida, a gente prefere viver uma vida medíocre, entregando, né, essa vida ao comando de uma outra pessoa. Então nós precisamos reconhecer essas nossas limitações, né, e tentar vencer isso, né? Só que o nosso egoísmo, né, para com a gente mesmo e para com uma responsabilidade que a vida, por vezes, nos obriga a ter, sem dúvida, né, vai criando essas limitações. E aí nós vamos deixando, né, de buscar essa nossa felicidade através da liberdade. Mas, como disse, a liberdade, ela tem o preço, se é que a gente pode dizer assim, né, do compromisso e da responsabilidade. Então, quando a gente pensa só em nós e desconsideramos o nosso próximo, por exemplo, seja por fraqueza psicológica, como disse, né, medo, inveja, entre outros sentimentos inferiores, que nos afasta do nosso eu superior, é certo e líquido que nós vamos tratar aí as pessoas com desprezo, proteger, né, ou tentar proteger, né, essa nossa zona de conforto, né, e postergar aí a nossa felicidade. E certamente adiar, né, uma das coisas mais importantes, que é a nossa paz de espírito, né? Então não há como, né, passar por esse mundo deixando rastros pelo caminho e acreditar que tudo de bom vai nos acontecer, né? Então isso seria até uma heresia, né? Então, outra coisa interessante também da gente observar é que às vezes a gente negligencia aí essas consequências dos nossos atos ou do comando da nossa própria vida, porque a gente acredita que não tem aí algumas leis que regem tudo isso, né, de modo a equacionar, né, essas situações. Então, para toda ação tem uma reação, né, e toda causa ela tem um efeito. Então, por essa razão, muitas pessoas sofrem e não compreendem os motivos, né, que estão fazendo com que elas sofram. Então algumas atribuem aí a má sorte, outras dizem que é castigo de Deus, né, ou porque Deus quis, né. Então aquelas que eventualmente se consideram mais intelectualizadas, né, sob o ponto de vista espiritual, elas acabam, quando constrangidas pela vida, a terem que defender aí situações as quais efetivamente elas sabem não serem condizentes com aquilo que elas mesmas possuem de conhecimento sobre a verdade, né? E que em outros momentos elas estariam ali condenando. Então isso por conta talvez de uma conveniência, talvez de uma fraqueza interior, né? Ou mesmo, né, de proteger ali uma situação que elas sabem, né, não terem, né, poder para modificar. Então veja que quando a gente se identifica com essas nossas fraquezas, por exemplo, nós vamos buscando mecanismos para esse fortalecimento interior de forma com que a gente evite ao máximo determinadas consequências lá para o futuro. Talvez a gente se acostume, né, a viver dentro de um padrão que, a princípio, né, pela comunidade que ele nos traz, a gente acredite que está tudo bem, que ali eu consigo comandar, ali eu consigo dominar aquela situação, né? Mas que, na verdade, nós, se tivermos um pouco mais de consciência, nós vamos realmente perceber que nós estamos atrasando a nossa vida. Então, esses rastros que nós vamos deixando pela vida fora, principalmente por conta
de nós não termos aí um grau de consciência espiritual maior, é que faz com que a gente vá passando pela vida aí de uma maneira assim muito simplista, né? Sem ter essas preocupações. Eu acredito que por essa razão, né, é tão importante nós andarmos com a verdade, mas aquela verdade interior, né, baseada nos nossos mais ricos princípios de vida, né, e nos dispormos a pagar o preço que essa postura efetivamente nos cobra. Já pensou estarmos numa situação, né, onde nós formos aí deflagrados defendendo uma posição a qual falávamos aos quatro cantos que éramos contrários, e agora, para não ter que contrariar certas conveniências, né, nós termos aí que nos posicionarmos de forma diferente àquela que sabemos ser a mais correta. Então é como passar uma vida aí falando para um filho, né, que condenamos uma forma de comportamento, e quando o filho decide assumir aquilo que um dia nós condenamos, nós agora temos que defendê-lo a fim de não nos sentirmos culpados. Ou seja, eu disse lá atrás para o meu filho que uma determinada postura era contrária, né, a algumas coisas que eu acreditava, alguns princípios que para mim eram importantes. E agora, por conta de uma conveniência, ou mesmo por uma negligência minha lá atrás, eu vou ter que acatar com a postura que hoje o meu filho está tendo, simplesmente porque eu não me predispus, né, a ter aí uma preocupação maior naquele momento lá atrás. Então é aquela velha história, né? A gente negligenciou algo importante lá atrás e hoje nós vamos ter que tentar aí resolver uma situação que nem sempre será possível, porque hoje ela já não depende exclusivamente de mim. Se fosse lá atrás, numa situação de maior facilidade, ou de mais oportunidade, ou de menos tensão, né? Se eu tivesse tido essa preocupação lá atrás, mas aí é aquela história, né? A gente vai falando assim, olha, depois eu resolvo, deixa um pouco mais para frente, ainda não é o momento, né? Vamos aguardar um pouco mais, e aí a gente vai facilitando aí algumas situações que, quando a gente se der conta, nós não temos mais como resolvê-la. Por quê? Porque hoje já não depende mais de nós. Nós já temos ali uma outra pessoa que já cresceu, já desenvolveu aí as suas predileções, as suas ideias próprias, os seus pensamentos. Não que isso seja absolutamente errado, mas, por vezes, nós estamos aqui falando de situações que lá atrás nós sabíamos que efetivamente não poderia ter resultados aí promissores. E aí faltou ali talvez um maior posicionamento nosso no sentido de conter algo que lá atrás, como disse, poderia ter sido contido. Não deixar rastros é uma tarefa simples, não é? Mas ela não é fácil. E não é fácil porque ela exige de nós uma consciência acerca das coisas que muitas vezes estão ao nosso lado, que estão ali nos rodeando, né? Nós tivemos um exemplo muito interessante na Copa do Mundo aqui no Brasil, quando os torcedores japoneses eles recolheram aí uma série de objetos que ficaram expostos na arquibancada, né? Ao final de um dos jogos. E na verdade são sujeiras mesmo, né? Que os torcedores foram lá e foram jogando copos, papéis, enfim, né? E isso, os japoneses observando aquilo, que já é da cultura deles, eles já estavam ali com os saquinhos na mão e foram recolhendo aquilo, né? Então isso repercutiu de uma maneira muito positiva, né, em todo mundo. Então como eu falei, né? Isso é simples, né? Bastou estender ali as mãos e recolher um papel. Mas não é fácil, porque aquilo exige, né, nós pensarmos no nosso próximo, nós verificarmos ali as coisas que estão acontecendo do nosso lado e que podem beneficiar o nosso semelhante. E quando nós não pensamos no próximo,
o nosso egoísmo, ele acaba mostrando a sua face e com isso a gente se mostra também, né? Uma pessoa mais orgulhosa, certamente ela encontraria dificuldade em recolher um papel, né? Ou ajudar a limpar ali as arquibancadas, porque para ela existe alguém que é pago para isso, mas ela se esquece que existe sim alguém pago para manter o estádio limpo, mas não para limpar ali a sujeira que ela deixou, né? Então veja que as coisas devem ser observadas por vários ângulos, né? E uma pessoa orgulhosa e egoísta vê apenas sob o seu ponto de vista. E para ela é só isso que importa, ou seja, o bem-estar dela própria. Certamente nós temos aí uma gama, né, de situações interiores, né, para a gente resolver. Então, o controle dos sentimentos, das emoções, né, isso é muito importante porque, na verdade, é o controle das nossas emoções é que vai forjar o nosso caráter. Então, se nós não temos isso aí sob nosso controle ou buscamos dar uma atenção maior, né, para poder exatamente trabalhar em cima de alguns pontos que a gente sabe que precisa serem fortalecidos, né, nós vamos deixando aí que essas emoções acabem dominando as nossas ações e quando nós vamos nos vendo numa situação de dificuldade, a gente precisa ali encontrar uma brecha, encontrar um caminho. E nem sempre é um caminho lícito. Dessa forma, o que vai acontecendo? Nós vamos mostrando aí um caráter ainda que carece, né, de um fortalecimento maior. Exatamente para que, através de uma falta de um caráter mais robusto, mais vigoroso, mais fortalecido, a gente não tenha que deixar rastros pela vida e que certamente vai prejudicar muito, né, a nossa imagem, né? Não só com relação a nós mesmos, em primeiro lugar, obviamente, mas também com relação àquilo que nós estamos mostrando para as pessoas, ou seja, como é que nós estamos influenciando as pessoas que estão ao nosso lado, demonstrando aí uma fraqueza de caráter por conta de um descontrole emocional ou mesmo por sentimentos ainda, né, inferiores que nós muitas vezes negamos, né, reconhecer em nós. Nós não devemos agir, né, corretamente apenas quando uma pessoa nos observa. Eu me lembro que em uma das minhas aulas de Aikido, o mestre Rubens Kawahara, ele disse o seguinte: não é porque você está na sua intimidade no banheiro que você vai colocar o dedo no nariz. Então ele até completou, né? Vocês não fazem isso não, né? Então ele é um mestre assim muito bem humorado, né? E ele tinha umas sacadas muito interessantes. Então foi um jeito ali muito amoroso, né, de passar os seus ensinamentos, né, durante as suas aulas e que sem dúvida trouxe ali através do seu comportamento, né, a postura de um grande mestre. Então veja, a gente também pode fazer uma alusão, né, muito interessante com relação às pessoas, né, conscientes, né, que fazem trilhas, são os chamados trilheiros, né? Elas costumam obedecer ali alguns códigos, né, e alguns princípios. Esses princípios fundamentais, né, da trilha, né, ele no sentido de fazer com que aquela experiência ela possa se tornar uma experiência enriquecedora, né, prazerosa e respeitosa ali para todos. É o que eles costumam chamar de a filosofia, né, do rastro zero da trilha, é esse nome que eles dão. Então eles se utilizam ali de materiais duráveis, eles levam o seu lixo embora, procuram, né, pelo menos procuram, né, deixar intacto tudo que eles vão encontrando, né, pelo caminho, né, não mexer ali, respeitar a vida selvagem, respeitar os outros trilheiros, né. Então veja, isso nós podemos de alguma forma levar para a nossa vida cotidiana.
mas nós poderíamos resumir tudo isso em um só ensinamento, né? Que é fazer ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que o nosso próximo nos fizéssemos, né? Então veja que a gente pode ir passando aí pela vida deixando boas marcas, ao invés de deixar rastros. Porque rastros normalmente são coisas que poucos querem limpar. Só que os rastros que nós vamos deixando nessa vida, de alguma forma, nós vamos ter que limpar, né? E se engana, né, quem pensa que vai passando pela vida aí, criando situações de dificuldade para os outros e que de alguma forma não vão ter que assumir essas responsabilidades. Eu costumo dizer que todas as pessoas que buscam facilidades, elas encontrarão dificuldades, porque essa é a lei, né? Então fica aí essa nossa grande reflexão, esse tema importante, né, para que a gente possa avaliar de que maneira que nós estamos passando pela vida, se nós estamos realmente tendo um olhar mais assim periférico sobre as coisas, né, ou se nós ainda estamos muito preocupados aí com o nosso próprio nariz, tá certo? Então eu gostaria de agradecer aí a sua atenção e que você esteja cada vez melhor.